3 hábitos que eu aplico na minha vida e que vão mudar a sua vida também. Você provavelmente está tentando mudar a sua vida do jeito mais difícil. Você faz uma lista enorme das coisas que você quer mudar. Você quer dormir cedo, você quer treinar, quer comer melhor, ter mais, quer ser mais organizada. Mas depois de alguns dias, tudo volta a ser o que era antes. Talvez isso não aconteça porque você não tem disciplina. Está tentando ser mais produtiva. Mas depois de alguns dias, tudo volta a ser o que era antes. Então, muitas vezes não é porque você não quer mudar, que você não tem força de vontade, que você não está tentando. É porque você está tentando mudar hábitos que não tem força para mudar o restante da sua vida. Então hoje eu quero te mostrar esses 3 hábitos, como eles mudaram a minha rotina, porque existe um tipo de hábito que ele muda todos os outros. Fica muito mais fácil, inclusive, fazer dessa forma. Então eu sempre achei que ter uma rotina melhor significava fazer mais coisas. Quanto maior a lista, melhor para mim. Era desse jeito. Só que quanto mais eu aumentava essa lista de tarefas, maior era a chance de eu desistir, porque eu não conseguia fazer nem metade e não me sentia bem com isso. Colocava coisas demais, fazia tudo aos poucos e geralmente não concluía nada. Ou nem começava. Então depois das coisas que eu li, que eu estudei, vi que existem hábitos que funcionam como se fosse uma peça de dominó. Quando você derruba um, cai todas as outras. Ou seja, quando você muda um hábito, tudo ao seu redor muda e melhora. Junto. Então, no livro que eu li isso, que é O Poder do Hábito, do Charles Duhigg, acho que é assim que fala, ele fala que isso são hábitos chaves. São hábitos que provocam mudanças em outras áreas da vida. E isso faz sentido quando você observa a sua própria rotina. Porque pensa comigo. O sono, por exemplo. Quando você dorme melhor, você acorda com mais disposição. Quando acorda com mais disposição, você tem mais disposição para trabalhar, para fazer suas atividades diárias. Quando você trabalha melhor e faz as suas atividades, as coisas que você se propôs, você se sente realizado no fim do dia. E aí você tem menos vontade de descontar tudo na comida ou passar horas no celular, vendo besteira e vendo a vida dos outros. Então você percebeu que mudou apenas um hábito, que foi o sono, e todo o resto acompanhou junto? O primeiro hábito que eu quero explicar aqui para vocês é planejar o dia, que é uma coisa que geralmente eu faço na noite anterior. Tem pessoas que acham melhor fazer 5 a 10 minutos assim que acorda. Fazer de manhã, logo quando eu não acho bom, porque quando eu já sei na noite anterior o que eu vou fazer no próximo dia, meio que meu corpo, meu cérebro já se prepara para isso e tá tudo certo. Então eu já sei o que eu vou fazer no outro dia. Mas se você for do tipo de pessoa que não gosta de planejar essas coisas de noite e mais de manhã cedo, ótimo também. Porque geralmente meu cérebro tá meio lentinho quando eu acordo. Aí quando eu olho, pronto, eu já sei o que eu vou fazer e pronto. Eu não fico perdida. Eu gosto de organização, de rotina, de planejamento por causa disso. Não gosto de me sentir perdida na minha vida, nos meus objetivos. Então, se você prefere fazer de manhã, de 5 a 10 minutos, você não pare para ficar olhando WhatsApp, rede social. Você para decidir como você quer viver aquele dia. Porque quando você não decide, o seu dia decide por você. Ou seja, notificações de outras pessoas, de aplicativos decidem por você, urgências que aparecem, problema dos outros. Então, quando você percebe, você passa o dia inteiro ocupada com as coisas dos outros ou com as coisas externas que foram acontecendo. E você não fez nada que realmente deveria fazer pra você. Que realmente importa, né? Que você tá focado agora, o que você tá querendo focar. Esses poucos minutos de planejamento já mudam completamente a forma como funciona o seu restante do seu dia. Você sabe o que você tem que fazer. É tão mais fácil. Você nem precisa estar decidindo ainda, gastando energia mental. É bem mais fácil. Eu basicamente faço assim, eu faço um planejamento da semana toda no domingo e dia de semana todo dia, de noite, eu só pego a lista do que eu fiz. Aí pode ter uma coisa ou outra que eu não fiz, que eu não coloco tantas coisas. Ou que realmente apareceu que eu tenho que fazer no outro dia. Aí eu coloco lá e pronto. Não tem muito mistério e fica muito mais fácil de eu conseguir fazer. E eu não esquecer das minhas metas e dos meus objetivos. O hábito número 2 é movimentar o seu corpo. É uma coisa que parece pequena, que não vai fazer muita diferença. Mas faz muita, muita diferença no dia a dia. Lembrando que eu não tô falando pra você ir treinar 2 horas. Que nem eu faço isso. Se eu fizer 1 hora é muito por dia. Não é todo dia. Você que não tem o hábito, comece com 10 minutos. Pode ser uma caminhada, um alongamento, uma dança em casa mesmo. Porque quando você movimenta seu corpo, você não ganha apenas saúde, você muda o seu estado mental. Você tem mais energia, mais clareza, mais disposição para cumprir o resto da rotina. Que, inclusive, geralmente é bom fazer isso de manhã. Mas se você não puder de manhã, você pode fazer no horário que você puder, contanto que você faça.
Você vai ver como você vai se sentir bem com você, mais confiante, e você vai querer fazer todas as coisas que você se propôs. Você colocou lá na sua lista. O hábito número 3 é cumprir uma promessa pequena. Ou seja, cumprir uma promessa pequena todos os dias, que isso para mim é muito importante porque, como eu sempre falo aqui, fortalece a minha autoestima. Porque a autoestima não nasce quando você conquista algo grandioso, mas sim quando você começa a confiar na sua própria palavra. Se eu coloquei lá na minha lista de tarefas que eu vou fazer tal coisa, eu vou fazer. Por exemplo, você promete que vai ler 5 páginas hoje. Você lê. Se promete que vai beber mais água, você bebe a água. Promete que você vai caminhar 10 minutos e você caminha os 10 minutos. Aí o seu cérebro começa a registrar. Olha, eu faço o que eu digo que vou fazer. Poucas coisas fortalecem tanto a sua confiança em você mesma quanto isso. É só arrumar a sua cama. Você tem um costume de não arrumar a cama quando acorda. Se você arrumar, você diz, não, quando eu acordar eu arrumo a cama. Aí você arruma. Você já fica satisfeito só com aquilo. Você já se sente mais confiante para fazer outras coisas. Ou seja, mais uma vez, é um hábito que muda todos os outros hábitos que você vai fazendo ao longo do dia. Você tem que se perguntar, qual é o hábito que se eu fizer, vai mudar todos os outros? O meu caso hoje em dia, que eu já falei aqui em alguns vídeos, é sono. Eu regulo o sono, tudo flui. Tudo. Porque todas as outras coisas praticamente eu já encaminhei, já alinhei, já faço, já tenho constância, já repito, já tenho confiança. Então, não preciso tantos ajustes em outras coisas. Agora, nisso, sim, eu estou tentando todo dia. Você não precisa mudar tudo. Você só precisa encontrar uma coisa, a sua peça de dominó, que você mudando isso, muda todas as outras coisas. Talvez seja a sua ingestão de água, talvez seja a sua falta de exercício, talvez seja a leitura, um curso. Ao invés de você escolher 5 hábitos hoje, eu quero que você, depois de assistir esse vídeo, escolha um hábito só para você focar nessa semana. Aquele que vai facilitar todos os outros. Você sabe o que é. Faça dele sua prioridade, pelo menos pelos próximos 7 dias, para você ver a diferença. Porque, como eu sempre falo aqui, não invente de começar várias coisas ao mesmo tempo. Isso nunca dá certo. Infelizmente, né? Porque se desse certo, até eu faria. Então foi pensando nisso que eu criei justamente o Guia A Mulher que se Compromete. Porque antes de você construir uma rotina perfeita, você precisa confiar em si mesma. E isso acontece cumprindo pequenas promessas todo dia. Se você sente que está cansada de começar e desistir, o link está aqui na descrição. Agora eu quero saber nos comentários qual a primeira peça de dominó, qual o hábito que você vai focar essa semana. Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que tenha te ajudado a ver que você não precisa mudar tantas coisas assim de uma vez na sua vida. Você só precisa de um único hábito que vai mudar todos os outros. E eu espero que você foque nesse hábito essa semana. Então, beijos e eu te encontro no próximo vídeo.